Incêndio em Educandos foi o maior já acontecido em Manaus. 2.195 atingidas. 622 famílias ao desabrigo. Justiça Federal condena Estado do Amazonas e município de Manaus por danos em construção da Avenida das Torres. Toffoli derruba a decisão que mandou soltar presos condenados em segunda instância. Presidente do STF atendeu a pedido de Raquel Dodge. Ministro Marco Aurélio havia determinado a soltura de todas as pessoas que estivessem presas por terem sido condenadas em segundo grau. Orçamento de 2019 é aprovado com salário mínimo de R$1.006. Avião da Latam que fazia a rota São Paulo-Londres faz pouso de emergência em Belo Horizonte. Aeroporto de Cofins está fechado. Voos estão sendo desviados para outros aeroportos. Estados Unidos declaram vitória sobre Estado Islâmico e começam a sair da Síria. 3 assaltantes são mortos em troca de tiros com a polícia na Torquato Tapajós. O Jornal da Manhã começa agora. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que fala em temperatura máxima de 31 graus. O Clima Tempo fala em 80% de probabilidade para chover 20 milímetros. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. É alta umidade do ar, 99%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Exatamente às 20 horas e 22 minutos, horário de Brasília, de amanhã, do dia 21 amanhã, terá início o verão 2018-2019 no hemisfério sul, que promete ser mais quente e chuvoso do que o anterior. De acordo com o prognóstico do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, CPTEC-INPE, e do Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, INMET-MAPA, a temperatura média em todo o Brasil no trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro deverá ser superior a 31 graus e meio. Registrados no mesmo período de 2017 e 2018. A explicação para isso, segundo a climatologista Alice Macedo, do Grupo de Previsão Climática do CPTEC, está na ocorrência do fenômeno El Niño, que também vai causar alterações no regime pluviométrico em boa parte do país. Embora desta vez ele esteja classificado como de intensidade fraca e a moderada, é característico dele que eleve a temperatura no Brasil, explicou ela. O El Niño também está envolvido no aumento de chuvas em algumas regiões e diminuição em outras. É quinta-feira, 20 de dezembro. Chegamos aos 354 dias do ano e faltam 11 para terminar 2018. É dia de São Zeferino. Também é o dia do mecânico e o dia da bondade. O Rio Negro subiu mais 14 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 55 centímetros. Desde o início da cheia, o Rio Negro já subiu 4 metros e 50 centímetros. Datas e fatos. Registros da história. 1520, Martinho Lutero queima em Wittenberg, na Alemanha, a bula da excomunhão decretada contra ele pelo Papa Leão X. 1973, o primeiro-ministro espanhol Almirante Luis Carrero Blanco é assassinado por um carro-bomba. 1987, o ferry Dona Paz colide com o petroleiro Vector e afunda nas Filipinas, matando 4.386 pessoas. É o maior desastre marítimo da história em tempos de paz. 1995, o voo 965 do Boeing 757 da American Airlines bate em uma montanha 50 quilômetros a norte de Cali, na Colômbia, matando 160 pessoas. 1999, fim da administração portuguesa em Macau. A partir da meia-noite, Macau é devolvida à China após mais de 400 anos de ocupação portuguesa. 5 horas e 52 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A pista do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Cofins, na região metropolitana de BH, está fechada para pousos e decolagem na manhã de hoje. De acordo com a concessionária BH Airport, a pista foi fechada 1h43, quando uma aeronave da Latam, que fazia a rota Guarulhos, São Paulo, Londres,
teve que realizar um pouso de emergência no aeroporto. Até às 7 horas, 67 voos haviam sido cancelados. A BH Airport e a Latam informaram que todos os passageiros foram retirados em segurança. A aeronave teve os 8 pneus danificados que terão que ser trocados na pista. Os materiais necessários devem vir de São Paulo. As equipes do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e a Latam estão trabalhando em parceria para providenciar os equipamentos necessários para a troca, disse a concessionária. Mas não há previsão de liberação da pista. Todos os voos com destino a Belo Horizonte estão sendo direcionados a outros aeroportos. 5 horas e 54 minutos. Entre os dias 17 de dezembro deste ano e até 6 de janeiro de 2019, são esperados aproximadamente 167.756 passageiros entre embarques e desembarques no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Este número é 1,7% superior à movimentação registrada no mesmo período dos anos de 2017 e 2018, quando 167.462 viajantes utilizaram o terminal Manauara. A circulação de aeronaves também deve ter um incremento de 9%. Serão 1.515 voos entre pousos e decolagens, ante 1.387 operações no período anterior. 5h55, primeiras informações desde as ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como está o tempo aí na área onde você está? Nublado, Paulo, já choveu na madrugada, temos aí pista molhada, choveu bastante durante o final da noite e começo da madrugada, Paulo, e nesse momento aí o clima está um pouco nublado ainda por aqui. E o trânsito em nossas principais ruas e avenidas, como é que está? Tranquilo, Paulo, até o presente momento tranquilo, não temos nenhum tipo de acidente, né, que pudesse atrapalhar as vias, está tudo tranquilo na zona norte, na zona leste, por onde passamos. Aproveitando também, Paulo, para falar de transporte coletivo, já estivemos à frente da garagem da Elcatu, que fica bem vizinho à IML, e agora chegando daqui perto da garagem da Global, que fica aqui na rotatória do bairro de São José. Pellegrini, queremos chamar a atenção das pessoas que estacionam carros, são esses estacionamentos pagos em shoppings e supermercados. A bandidagem está imperando dentro destes estacionamentos. E lá no Carrefour da Paraíba, por exemplo, até carro já foi roubado ali daquele estacionamento. E ontem a vítima foi eu. E estive no Manauara Shopping por volta das 10:30 da manhã. E após fazer uma compra, Pellegrini, voltei, deixei o carro estacionado lá no Carrefour, bem próximo à porta de entrada do Carrefour, onde estavam ali colocados 2 seguranças. Eu saí do carro, coloquei a compra que havia feito em cima do banco do carro e fui embora. Fechei o veículo. Quando voltei, Pellegrini, o carro estava simplesmente, havia sido a porta, abriram a porta do carro sem violar, inclusive. É aquele chupa que fazem, não é? Que é o chupa-cabra que eles fazem. E levaram a compra que fiz, levaram um carregador de telefone, levaram um perfume, fizeram uma limpa dentro do veículo. E isso vem acontecendo, isso é corriqueiro em Manaus acontecer dentro dos estacionamentos. E o pior, não tem para quem reclamar. Os funcionários, principalmente do estacionamento do Carrefour na Paraíba, são mal educados e não tratam as pessoas como deveriam tratar, já que as pessoas estão ali e pagam também pelo estacionamento se ultrapassarem o tempo permitido. E é lamentável que isso já venha a acontecer. Já aconteceu anteriormente também dentro do shopping, do Amazonas Shopping. Imagine só no Amazonas Shopping, naquele assalto que teve na loteria, em que eu fui feito refém. A segurança nem chegou perto naquela época, Pellegrini, nem chegou, todo mundo de longe com medo dos assaltantes, não aconteceu nada. Eles deitaram, enrolaram, levaram os malotes, eu fui feito refém ali e nada aconteceu. E então tem sido diferente nos estacionamentos de Manaus. Essas empresas, o que elas fazem na realidade é só demarcar o local para você estacionar o carro, não se responsabilizam por nada. É bom que as pessoas se acautelem, tomem cuidado ao estacionarem seus carros nesses estacionamentos de supermercados e também até nos próprios shoppings de Manaus. Infelizmente, né, Paulo, isso já é recorrente, né, a gente sempre tem noticiado aqui que tem acontecido dentro dos shoppings, aquele Carrefour da Paraíba também
sempre acontecendo, aqueles rapas que ficam lá, só sabe estar falando naquele rádio, adoram falar naquele rádio, vigiar que é bom, aí não, mas falar naquele rádio fica que QTI, não sei o que e tal, olhando para cima. Agora reparar o carro que é bom, aqui rapa não reparo não. Mas eles disseram que não são para reparar carros, são apenas para cobrar. Vocês estão ali para cobrar e você só tem 2 direitos ali: pagar e ser roubado. É verdade, Paulo Guerra. Infelizmente, as pessoas têm que ter muito cuidado, né? Quando forem no shopping, procurar fechar os carros sem o alarme, fechar na chave realmente, que aí o chupa-cabra não funciona. Tem que fechar na chave. Se fechar no alarme, possivelmente os ladrões vão estar de olho nessa situação. Peregrini, 3 bandidos ontem trocaram tiros com a polícia na Torquato Tapajós. Foi um corre-corre, trânsito engarrafado, tiveram que desviar o trânsito. 3 bandidos trocaram tiros com a polícia e os 3 tombaram e já foram encaminhados. Peregrini, estão ainda no IML. Ainda estão, Paulo Guerra, serão liberados lá por volta de 8 horas da manhã. Eles roubaram esse carro na matinha, tomaram de assalto na realidade. 3 pessoas da mesma família, o pai, a mãe, uma criança de 2 anos de idade e uma cunhada estavam entrando no carro. Quando apareceram 3 homens anunciando o assalto, apontaram a arma na cabeça da criança e levaram o carro. A Rocan rapidamente foi acionada e fez a perseguição. O carro tinha aquele GPS que se coloca no carro para saber onde o carro está em qualquer lugar da cidade, qualquer lugar onde o carro esteja, a pessoa sabe pelo celular. Chamaram a polícia e disseram que onde o carro estava, daí a polícia foi atrás. Quando chegou próximo ao veículo, os bandidos atiraram na viatura da Rocan. A Rocan teve que revidar e os 3 bandidos acabaram morrendo. Peregrini, já foram identificados? Já, Paulo Guerra, 2 deles já identificados, deverão ser liberados por volta das 8 horas da manhã de hoje. Uma grande liberação. E a idade desses bandidos, Peregrini? Paulo Guerra, a idade deles está variando entre 20 a 30 anos de idade. Eram ainda jovens, né? Estavam aí bastante violentos. 2 armas foram apreendidas, 2 armas de fogo e uma faca também estava dentro do carro. Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo sobre o que aconteceu ontem na Torquato Tapajós e felizmente os 3 bandidos foram encaminhados. Tá Tombaram, Paulo Guerra, em confronto com a polícia. Daqui a pouco, essas e outras informações. E o ouvinte está lembrando aqui a gente que o nome do equipamento, do equipamento de controle remoto que abre a porta dos carros é Chapolin. Chapolin, Peregrini, Chapolin é o nome do controle remoto que abre as portas dos carros mesmo que você a feche. E os bandidos estão aí na cidade nesse final de ano colocando a população em polvorosa. Ontem à noite aconteceu um assalto à pizzaria Triângulo e o dono do estabelecimento foi baleado na perna. A pizzaria Triângulo fica no Novo Aleixo, segundo informações. Serão inauguradas nesta quinta-feira, a partir das 9 horas, as exposições Kyo Ninjio, bonecas do Japão, e dioramas de patrimônios mundiais japoneses no Palácio da Justiça. As mostras apresentam o acervo do Consulado-Geral do Japão em Manaus e marcam o início das atividades comemorativas que aconteceram em 2019, em alusão aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. O documento Genésio, um pássaro sem rumo, a única testemunha do assassinato do ambientalista Chico Mendes, será lançado no próximo sábado no auditório do Palacete Provincial, na Praça Eliodoro Balbi, a conhecida Praça da Polícia, no centro de Manaus. A partir do próximo sábado, as atividades de ruas realizadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer Sangel, estarão suspensas, bem como os aulões de aeróbica e ritmos e as faixas liberadas, exceto a realizada no Complexo Turístico da Ponta Negra, às quartas-feiras, das 17 às 22 horas e aos domingos, das 6 às 12 horas. A medida visa respeitar o período de férias dos profissionais que atuam nesses eventos e ações. E no próximo sábado, a Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, o Procon Manaus, irá realizar uma edição especial do projeto Prefeitura Mais Presente, na Escola Municipal Nazira Chamadão, localizada na Rua Inácio Guimarães, no bairro de Educandos. A ação será voltada para as mais de 600 famílias cujas casas foram destruídas pelo incêndio da última segunda-feira no bairro de Educandos. Serão oferecidos serviços como o clínico geral, aferição de pressão,
psicólogos, conselho tutelar e IPTU, atividades lúdicas, manicure, higiene bucal, limpeza facial, design de sobrancelha, massoterapia, corte de cabelo masculino e cadastro de emprego. 6:07. O Ministério Público Federal, em Tefé, ajuizou ação penal e ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito do município de Juruá, Tabira Ramos Dias Ferreira, e outras 4 pessoas por fraudes em 2 licitações realizadas para a alocação de veículos destinados ao transporte escolar na cidade e desvio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com as investigações, foram desviados pelo menos R$105 mil em recursos públicos no ano de 2011. Na denúncia criminal, o Ministério Público Federal pede a condenação do ex-prefeito pelo crime de responsabilidade. A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas desenvolveu 2 novas ferramentas, Multipag e Siscomp, que serão implantadas já no ano que vem, além de atualização e melhoria do sistema de repasse de tributos e a implementação do projeto Conta Única no que se refere aos pagamentos. As ferramentas possibilitam maior eficiência na gestão financeira dos órgãos. O Multipag é um projeto de implantação da plataforma de pagamentos do Banco Bradesco. A ferramenta proporciona mais segurança, controle e eficiência no fluxo de pagamento do Estado sem a necessidade de utilização de contas transitórias pelo Bradesco. De acordo com o contador-geral do Estado, Luiz Otávio, a plataforma otimiza toda a gestão financeira do Amazonas. O secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, entregou nesta quarta-feira um relatório parcial das ações da gestão Amazonino Médio do PDT no setor de saúde à presidente do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins, e ao Procurador-Geral de Contas do Ministério Público junto ao TCAM, João Barroso de Souza. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho, lamentou após a aprovação das contas dos 3 governadores que comandaram o Amazonas em 2017 o fato da empresa Humanizar e Gestão Prisional seguir prestando serviço para o Estado 2 anos após o massacre no sistema penitenciário que vitimou 60 presos em Manaus. Na minha opinião, os 3 governadores são responsáveis por manter essa empresa. Nenhuma posição para se livrar desse verdadeiro câncer do sistema prisional foi tomada, disparou ele. Moutinho também criticou o fato da Humanizar e seguir recebendo altas quantias pelo contrato firmado com o Estado, 196 milhões em 2017, ao mesmo tempo em que mantém uma dívida de 14 milhões com o governo, conforme relatório do Tribunal de Contas do Estado. Corte nos recursos do SESI e Senai pode fechar cerca de 18,4 mil vagas no estado. A reportagem é de Rafael Costa. O impacto da facada prometida pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, nos recursos do Sistema S pode comprometer até 30% dos recursos do Senai e acabar com mais de 15 mil vagas de cursos técnicos profissionais por ano no Amazonas. O corte orçamentário no Sistema S deve promover, inclusive, o possível fechamento de 3 escolas da instituição de formação profissional. No SESI, mais de 3,4 mil estudantes do ensino básico e de educação de jovens e adultos amazonenses podem perder a oportunidade de estudar, porque outras 3 escolas de educação básica da instituição podem ser fechadas. O corte orçamentário ainda pode contribuir para o aumento do desemprego no Amazonas, porque 371 funcionários do Senai e do SESI passam a ter riscos de demissão. O próximo governo não divulgou o plano para substituir os serviços das entidades para a população como alternativa aos prováveis cortes orçamentários do Sistema S. O diretor-geral do Senai e diretor superintendente do SESI, Rafael Lucchesi, alerta que a proposta de cortes nos recursos no Sistema S pode impactar centenas de escolas e milhares de jovens trabalhadores em todo o Brasil. Se for colocado em prática, nós vamos estar fechando mais de 300 escolas. Mais de 1,5 milhão de jovens e trabalhadores deixarão de ser atendidos todos os anos. Mais de 18 mil professores serão demitidos. Na região norte do país, mais de 88,8 mil estudantes ficariam sem a opção de cursos de formação profissional, com um possível fechamento de 27 escolas e demissões de cerca de 1.546 mil trabalhadores do Senai e SESI na região norte. A previsão é de que os cortes orçamentários prometidos por Paulo Guedes podem ser superiores a 30% em cada estado. O diretor-geral do Senai e diretor superintendente do SESI, Rafael Lucchesi, lembra que os cortes tornarão inviável a oferta dos cursos em todos os estados da região norte, com consequências mais graves, sobretudo, à população de baixa renda.
vai impactar fortemente na competitividade da indústria brasileira, na produtividade do trabalho e, o mais importante, vai reduzir enormemente oportunidades para jovens e trabalhadores de baixa renda que se valem do SESI e do SENAI para terem melhores alternativas. Com 2,3 milhões de jovens matriculados, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é a principal responsável pela formação técnica e profissional de jovens e trabalhadores brasileiros para vários setores da indústria. Responsável pelos programas de saúde e segurança do trabalhador na indústria, o Serviço Social da Indústria também tem uma rede de escolas que beneficia 1,2 milhão de jovens com educação básica, principalmente de famílias de trabalhadores da indústria. Se o governo federal promover cortes orçamentários no Sistema S, como prometeu o futuro ministro da Economia, mais de 160 escolas de formação profissional serão fechadas em todos os estados. Reportagem Rafael Costa. 6h13. A Justiça Federal do Amazonas condenou o Estado e o município a recuperar a área do corredor ecológico urbano do Igarapé do Mindu, degradada em decorrência da realização de obras construção da Avenida das Torres. Além do Estado do Amazonas e do município de Manaus, condenou-se também o IPAAN e duas construtoras, tendo sido fixado o valor de indenização pelos danos morais coletivos a serem arcados solidariamente em 10 milhões de reais. Devendo ser referido ao fundo de que trata o artigo 13 da lei número 7.347/85, no prazo de 60 dias após o trânsito em julgado. De acordo com a sentença, ao longo da construção da Avenida das Torres, observou-se em relatórios técnicos, ainda em 2008, proveniente tanto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SEMAS, quanto do Instituto de Proteção Ambiental do Estado, o uso de máquinas pesadas para a limpeza da área, suprimindo a vegetação da área de preservação permanente do corredor ecológico, com acesso pela Avenida Efigênio Salles. Ainda segundo o documento, a possibilidade de arraste de material orgânico proveniente do desmate para o leito do Igarapé foi ressaltada. Já no bairro do Coroado, em proximidades de seu Marco Zero, constatou-se a realização de serviços de terraplanagem, posteriormente aterrando ou desviando meandros do Igarapé. Ainda como parte das penalidades determinadas pelo magistrado, está a recuperação da área afetada apontada pelo Ministério Público Federal, conforme plano de recuperação da área degradada, o PRAD, aprovado pelo IBAMA, assinado por profissional habilitado com anotação de responsabilidade técnica e cronograma de execução. O deputado Sinésio Campos, do PT, criticou a falta de políticas públicas de moradia voltadas aos cidadãos de baixa renda. O parlamentar falou sobre o tema ao repercutir as notícias sobre o incêndio que destruiu centenas de casas no bairro de Educando. Sobre o assunto, o deputado Cabo Maciel parabenizou os homens do Corpo de Bombeiros que trabalharam na tragédia de Educandos. O deputado José Neto, do PSD, apresentou uma moção de parabenização à classe empresarial do Estado do Amazonas pelo significativo número de doações feitas às famílias atingidas pelo incêndio que destruiu 600 residências localizadas no bairro de Educandos. O parlamentar citou o empenho das redes familiares locais e destacou como símbolo dessa rede de solidariedade a empresa Bemol. José Neto parabenizou dois dos diretores do grupo fundado pela família Benchimol, Saúl e Denis, pela iniciativa. Até a noite desta terça-feira, 622 famílias atingidas pelo incêndio do Educandos na zona sul de Manaus se cadastraram e solicitaram os benefícios oferecidos pelo município. Apesar do número, a Prefeitura de Manaus informou que novas inscrições estão sendo contabilizadas e que agora passa a trabalhar na triagem de pessoas cadastradas. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania cadastrou 622 famílias que representam um total de 2.195 pessoas atingidas. Dentro do quantitativo parcial de vítimas, aproximadamente estão divididas entre 5 abrigos mantidos pela Prefeitura em parceria com outras instituições. As demais vítimas estão alojadas em casas de parentes e amigos. Com o grande volume de mantimentos, roupas e demais utensílios recebidos nas últimas 24 horas, a Vila Olímpica de Manaus deixou de ser um ponto de coleta para ajudar as vítimas do incêndio. Por enquanto, de acordo com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, o ponto de coleta principal do governo do estado, que irá atender a região da Zona Oeste, Centro-Oeste e Centro-Sul, é a Arena da Amazônia, localizada na Constantino Neri. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA-AM, vai oferecer gratuitamente profissionais para trabalhar num projeto de reconstrução da área afetada pelo incêndio. Segundo o presidente do CREA, engenheiro civil Afonso Lins, profissionais ligados ao Conselho já se ofereceram para serem voluntários nesse projeto. Polícia. Estamos recebendo a informação de que uma árvore caiu próximo ao cemitério lá no bairro de São Raimundo.
e atrapalhando o trânsito. E as pessoas também que vão ao mercado Adolfo Lisboa estão reclamando a falta de policiamento no entorno do Adolfo Lisboa, onde a bandidagem está imperando, assaltando as pessoas naquela área. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, verdade, Paulo, a árvore caiu, nós já temos fotos, inclusive, do local, não está passando absolutamente nada ali próximo ao antigo Porto da Balsa de São Raimundo e próximo ao cemitério Santa Helena. Uma castanholeira, Paulo, caiu, uma velha e cansada castanholeira, tombou e não está passando absolutamente nada nesse momento. Manaus Trens já está a caminho do local para tomar as devidas providências de desvio no trânsito. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma perseguição policial ontem chamou muita atenção de quem passava pela Torquato Tapajós. Daqui a pouquinho mais detalhes dessa ocorrência que resultou na morte de 3 bandidos. Em confronto com a Rocan, 3 bandidos acabaram tombando na Torquato Tapajós no meio da tarde de ontem. O trânsito ficou daquele jeito na Torquato Tapajós, com muito congestionamento, muita gente no local, parava para ver a situação, houve isolamento da área também lá por parte do Manaus Trens, muita gente realmente acompanhando ontem, aplaudindo o trabalho da polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, motorista de aplicativo é esfaqueado no pescoço por dupla de passageiro no Japim. O motorista de aplicativo do transporte, de 36 anos, foi esfaqueado, Paulo Guerra, e por pouco não perde a vida numa situação aí muito difícil, pelo qual ele passou sendo assaltado na rua 44, lá na área do bairro do Japim. Carona maldita. Carona do mal. Um homem de 36 anos e um industriário de 36 anos também e uma vítima, a cunhada do rapaz, foram vítimas de estupro. A vítima do estupro, convidou uma amiga para sair. Os rapazes chegaram dizendo que ia ser bora ali dar uma volta e tal, vamos pegar ali uns parentes de vocês, vai ser um passeio em família. Aí as duas acreditaram. Eles fizeram as duas adolescentes tomarem bebida alcoólica e logo depois levaram-a para um motel lá na área da zona leste da cidade e lá consumaram o estupro. O estupro, infelizmente, nós não temos a identidade dos dois, só falam que é um autônomo de 36 e um industriário de 30, porque as duas ainda são menores e não pode divulgar o nome para não ter constrangimento. As vítimas, foi mais uma grande ação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e o Adolescente. A delegada titular dessa especializada, doutora Joyce Coelho, realmente fazendo um grande trabalho. Chegando na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Parabéns a mais um grande trabalho da doutora Joyce Coelho. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita movimentação policial durante a noite e madrugada. Policiais da 26ª SICOM, policiais da equipe Bala na Agulha, prenderam bandido da mais alta periculosidade. Ele já responde por vários roubos e também por homicídio. Essa apreensão, essa prisão aconteceu na área da zona norte da cidade pela equipe Bala na Agulha da 26ª SICOM, que tem aí como seu componente também o sargento César Torres. Pronto Socorro 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada, com apenas 2 atendimentos, uma pessoa que foi atropelada por uma moto e outra pessoa que deu entrada vítima de agressão física. As pessoas que estão feridas também lá no 28 de agosto, são 3 pessoas feridas, a mais grave daquele incêndio que ocorreu no bairro de Educandos. Essas 3 pessoas continuam internadas lá no setor de queimaduras lá do pronto-socorro 28 de agosto. A senhora também que teve aí, passou por cirurgia já no coração, ela infartou e infelizmente ela permanece em estado grave, porém está estável o estado dessa senhora. Vamos torcer aí que dê tudo certo e ela saia o mais rápido possível.
Pronto socorro, João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade recebeu uma pessoa vítima de peia, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Esse cara estava na área da zona leste da cidade e, segundo as primeiras informações, ele não é boa bisca não, estava praticando assaltos, praticava roubo por lá e de repente se meteu numa briga e apanhou muito. Ele está internado no pronto-socorro João Lúcio. Também no João Lúcio, vítima de acidente de trânsito, caiu da motocicleta. 2 homens estavam em alta velocidade na Alameda Cosme Ferreira. De repente, o que estava pilotando perdeu o controle da moto e os 2 rebolaram pelo asfalto. Quem levou a pior? O que estava na garupa e acabou sendo levado por uma ambulância do SAMU ao pronto-socorro João Lúcio, que é o gigante da zona leste da cidade. Todos que passam pelo pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos, os anjos da vida, os profissionais, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos atendem muito bem a quem procura o João Lúcio. Às vezes falta uma coisa ali, falta outro material acolá, mas o atendimento por parte dos profissionais é sempre com muito carinho, é sempre com muita dedicação. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. No pronto socorro Platão Araújo, uma vítima de facadas. Um homem levou uma facada na barriga e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era por volta de 22h30 à noite de ontem. Vítima de bombom da morte. Um homem foi atingido com 2 balaços, com 2 bombons da morte pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que eles estavam, de que esse homem estava passando pela rua quando de repente recebeu um balaço. Nada foi levado dele. O homem só queria atirar, só queria acertá-lo e assim o fez. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem deu uma violenta estocada na barriga do outro. Eles estavam jogando sinuca. De repente houve um desentendimento. Houve uma briga por causa da bola 8. Tocou na bola 8. Ah, não tocou. Tocou, não tocou. Tocou, não tocou. Aí, rapaz, a discussão foi se acalorando. E de repente, um puxou a faca e enfiou sem dó e piedade na barriga do seu oponente da partida de sinuca. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo e está entre a vida e a morte, está no bico do urubu. Possivelmente não irá ver Papai Noel. As informações dão conta que os 2 homens são vendedores de droga e foram jogar sinuca e daí houve o desentendimento. Não eram boas biscas, nem o que esfaqueou, nem o que pegou a facada. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, uma perseguição policial cinematográfica aconteceu à tarde de ontem. 3 bandidos resolveram roubar um carro, tomaram um carro de assalto no bairro da Matinha. Eles não sabiam, mas o carro tem aquele dispositivo que funciona como GPS. Onde o carro estiver, para onde o carro se movimentar, o dono do carro fica sabendo através de telefone celular. E daí, Paulo Guerra, os bandidos acabaram levando o carro. O carro tinha GPS. No primeiro momento, os bandidos apontaram a arma para uma família, pai, mãe e uma criança de apenas de 2 anos de idade, além de uma outra pessoa que também estava entrando
entraram no carro. Os bandidos chegaram a apontar uma faca para a criancinha de apenas 2 anos de idade. Os bandidos extremamente violentos, os bandidos estavam armados e prontos para matar, prontos para cometerem assaltos. Eles levaram o carro, daí a polícia foi acionada. A Rocan, naquele mesmo momento, uma viatura da Rocan já estava com pessoas presas com armas e drogas numa ação grande da Rocan. De repente, essa mesma viatura estava próximo aonde o carro estava. A Rocan foi acionada, daí houve a perseguição. Ao chegar na Torquato Tapajós, próximo ao viaduto da Cidade Nova, os bandidos foram localizados. A viatura da Rocan pediu para que o carro parasse, acenou, tocou a sirene e eles não pararam. Daí a perseguição continuou. Os bandidos atiraram várias vezes na viatura da polícia, na viatura da Rocan. Os policiais, para não morrerem na mão de bandidos, os policiais, para se defenderem, atiraram também no carro. E daí aconteceu 3, 1, 2, 3 bandidos morreram na troca de tiros com a polícia. Eles estão ainda na sede do Instituto Médico Legal. Um de 20 anos, um de 23 anos e outro de 29 anos de idade foram abatidos no confronto com a polícia, no confronto com a Rocan. As balas, os tiros que eles deram na viatura, por muito pouco não mata 2 dos policiais da Rocan, que revidaram rapidamente, e nesse confronto entre bandido e polícia, quem morreram? Os que morreram são bandidos. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito na permanência do IML, com o livro da capa preta. Conversava comigo, passando as informações. Na permanência hoje, o Guilherme e o Cabral lá do Coroado, ouvindo a programação do Jornal da Manhã. Houve muito o que fazer na sede do IML a noite passada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. E a Polícia Federal cumpre 3 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à família do senador Aécio Neves do PSDB nesta quinta-feira em Belo Horizonte. Um dos locais é a casa da mãe do parlamentar na rua Piuim, da região Centro-Sul. Esta é a segunda fase da Operação Ross, que investiga o recebimento de vantagens indevidas do Grupo JIF entre os anos de 2014 e 2017. Os outros endereços são a casa de Frederico Pacheco, primo do senador, e uma empresa de comunicação que seria de Pacheco em sociedade com a jornalista Andréa Neves, irmã de Aécio. Atualmente senador, Aécio termina o mandato neste ano e no próximo assume uma vaga na Câmara dos Deputados. O objetivo, segundo a Polícia Federal, é coletar elementos que podem indicar lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Loteria. Aqui no concurso 4.855, acumulou. As dezenas sorteadas foram 03, 07, 36, 65 e 68. A Loto Fácil no concurso 1752 saiu para 2 apostadores, cada um vai receber mais de R$1 milhão. São de Vila Velha, no Espírito Santo, e outro de Curitiba, no Paraná. Dezenas sorteadas 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, fecha o jogo. 22. 6h38. Esportes. Depois da Conmebol ter divulgado a tabela da primeira fase da Libertadores, o Internacional, que caiu no Grupo A e terá como adversários o Alianza Lima do Peru, River Plate, o vencedor do G4 da fase preliminar. O centroavante Paulo Guerreiro tem sua suspensão terminando no dia 23 de abril. No dia seguinte, o Colorado entra em campo e o atacante poderá estrear diante do seu ex-clube. O dia foi de Gareth Bale,
Na semifinal do Mundial de Clubes, o Real Madrid reencontrou o Kashima Antlers na busca por confirmar o favoritismo e garantir a vaga na grande decisão da competição. E depois de um começo de jogo complicado, o galês apareceu para desequilibrar a partida, liderar os espanhóis e marcar os 3 gols da vitória merengue por 3-1. Com o resultado, o Real avança à final pelo 3º ano consecutivo e agora irá tentar o tetracampeonato mundial diante do Al Ain, que eliminou o River Plate. A decisão está marcada para este sábado às 14h30 pelo horário de Brasília no estádio Sheikh Zayed. E se levantar a taça, o time espanhol se tornará o maior vencedor da história da competição, deixando para trás o grande rival Barcelona com 3 títulos. Horas antes, às 11h30, hora de Brasília, acontece a disputa de 3º lugar entre River Plate e Kashima. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,37%, vendida a R$3,8865. Já o dólar turismo era vendido perto de R$4,04, sem considerar o imposto sobre operações financeiras. O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, caiu 1,08% a 85.673 pontos na mínima do dia. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta quinta-feira em baixa de 2,84% aos 20.392,58 pontos. Os brasileiros já pagaram 2,3 trilhões de reais em impostos este ano. O valor foi atingido na noite desta quarta-feira, segundo o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. É a primeira vez que o impostômetro instalado em 2005 atinge esta marca. O valor corresponde ao total arrecadado por União, estados e municípios na forma de impostos, taxas e contribuições. Termina hoje, é bom lembrar, o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários a segunda parcela do 13º salário. O governo leilou nesta quinta-feira 7.152 quilômetros de linhas de transmissão de energia para os estados do Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O investimento previsto é de 13,2 bilhões e a estimativa é que as obras gerem 28 mil empregos diretos. Agradeço a Deus e ao piano tudo que o piano me ofereceu, disse o maestro João Carlos Martins, de 78 anos, ao se despedir das apresentações como pianista. A afirmação ocorreu durante um concerto em Piracicaba, São Paulo. A partir de agora, o maestro afirma que se apresentará exclusivamente como regente. O Federal Reserve, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, subiu nesta quarta-feira os juros, mas previu menos altas do próximo ano, sinalizando que o ciclo de aperto está se aproximando do fim diante da volatilidade dos mercados financeiros e da desaceleração econômica global. Os juros aumentaram em 0,25 ponto percentual e saíram do intervalo de 2 a 2,25% ao ano para a faixa de 2,25 a 2,5%. Foi o 4º aumento do ano. A Assembleia Geral da ONU ratificou nesta quarta-feira o Pacto Mundial para a Migração, que não é vinculante, que busca fortalecer a cooperação internacional para uma migração segura. O documento assinado por 165 países no começo de dezembro no Marrocos foi ratificado por 152 votos a favor, 5 contra, Estados Unidos, Hungria, República Tcheca, Polônia e Israel, e 12 abstenções, entre eles o Chile. O Brasil assinou o acordo, mas o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que o país irá se retirar dele. Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira que começaram a retirar suas forças da Síria, e a autoridade disseram que o país cogita remover todos os seus soldados, agora que encerra sua campanha para retomar territórios antes ocupados pelo Estado Islâmico. Começamos a mandar tropas dos Estados Unidos para casa, agora que passamos para a próxima fase desta campanha, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, em um comunicado emitido depois que o presidente norte-americano Donald Trump tuitou que derrotamos o ISIS, o Estado Islâmico na Síria, minha única razão para estar lá. 6h47 em Manaus. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou o presidente Michel Temer no inquérito dos portos. A acusação criminal foi apresentada no último dia antes do recesso do Judiciário e a 12 dias do fim do mandato. Não haverá tempo hábil para o Congresso decidir se a denúncia pode ou não ser analisada como prevê a Constituição.
O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou nesta quarta-feira a suspensão de medida provisória que adia o reajuste de servidores públicos de 2019 para 2020. Com isso, o reajuste de 209 mil servidores civis ativos e 163 mil inativos do governo federal, com percentual de 4,5 a 6 por 6,3% de aumento na remuneração, terão que ser pagos no ano que vem. A previsão de impacto, segundo a ação, é de 4,7 bilhões em 2019. Ainda cabe recurso que deverá ser analisado pelo presidente do STF, Dias Toffoli, por conta do recesso do judiciário que começa nesta quinta. E na véspera do recesso do judiciário, o ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que a votação para a eleição que definirá o nome do novo presidente do Senado deve ser com voto aberto. A eleição está marcada para ocorrer em 1º de fevereiro do próximo ano. O Congresso Nacional, em sessão conjunta de deputados e senadores, aprovou nesta quarta-feira a proposta orçamentária para a União de 2019, com as receitas e despesas previstas para o ano que vem. Será o primeiro orçamento da gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro. O texto segue agora para a sanção presidencial. Na prática, como o prazo final para a sanção ou veto deverá ser no começo de janeiro, a decisão poderá ficar nas mãos do presidente eleito. A proposta relatada pelo senador Valdemir Moca, do MDB do Mato Grosso do Sul, prevê receitas e despesas totais para o ano que vem de 3,381 trilhões. O salário mínimo previsto é R$1.006, conforme o valor proposto pelo Poder Executivo em agosto, quando o projeto foi enviado ao Legislativo. O valor definitivo para 2019, no entanto, só será oficializado em decreto editado pelo governo em 1º de janeiro. O novo salário, por lei, é calculado a partir de uma fórmula que leva em conta o crescimento do PIB e a variação do INPC, índice que mede a inflação. Atualmente, o salário mínimo está em R$954. 2 semanas antes de o ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal suspender a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, representantes da esquerda procuraram pelo menos 2 generais para saber qual seria a reação dos quartéis caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse solto. O atual comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, tiveram reuniões com petistas no início de dezembro. A resposta de ambos foi que esta é uma questão da justiça que é soberana e não caberia às Forças Armadas emitir opinião sobre o assunto. Na decisão, o ministro afirmou determinar a suspensão de execução de pena cuja decisão é encerrá-la ainda que não haja transitado em julgado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, atendeu ontem à noite ao pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e derrubou a liminar que permitia a soltura dos presos condenados em segunda instância. Mais cedo, no início da tarde, o ministro Marco Aurélio Melo, acatando um pedido liminar do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, como sempre, determinou a soltura de todas as pessoas que cumprissem pena após condenação na segunda instância da Justiça. Na decisão, o ministro afirmou determinar a suspensão de execução de pena, cuja decisão é encerrá-la ainda que não haja transitado em julgado, bem assim a liberação daqueles que tenham sido presos ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual. Entre os possíveis beneficiados pela medida estava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado neste ano pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ex-presidente acusado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quarta-feira ao ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente seja solto. O pedido foi apresentado mesmo após o presidente do STF, Dias Toffoli, derrubar a decisão de Marco Aurélio. Além de Lula, outras 169 mil pessoas seriam beneficiadas pela decisão de Marco Aurélio, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Diante desse fato, a Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando que a decisão de Marco Aurélio seria uma afronta à segurança pública e à ordem pública. Presidente do STF, Dias Toffoli, acatou os argumentos e derrubou a liminar. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Toffoli suspende decisão de libertar presos em segunda instância. Folha de São Paulo. Urgência médica adia depoimento de ex-assessor de Flávio Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Em reunião, Bolsonaro define reformas da Previdência e tributária como prioridades. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Países firmam acordo e diploma de graduação valem em todo o Mercosul. Valor econômico. Congresso aprova orçamento de 3,3 trilhões de reais que serão administrados por Bolsonaro. Estado de Minas. Diplomação de Zema em Minas tem confusão com troca de socos e vaias. Porto Alegre, o 0 hora. Em algum momento, Facebook, Netflix, Spotify, Amazon e outras gigantes fizeram acordo para nos enganar. Edições locais. Jornal do Comércio. Mais 2.260 provas novas empresas do Amazonas. A crítica estampa. A Assembleia Legislativa do Estado aprova reajuste para autoridades. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Rafael Costa e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva. É Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. They say